palavra para se alimentar no espírito. Alguém fez uma figura de linguagem esses tempos e depois eu comentei lá no revisão. Quando você não alimenta teu espírito, ele fica como esse balão aqui. Se você vier daqui na quarta, na quinta-feira, esses balões vão murchar tudo aqui. E assim o espírito vai falar, hoje está cheio, ó, tá vendo? Então você vem no culto, enche o teu espírito. Mas se você passa 3, 4 semanas, 5, 6 dias sem orar, diariamente você não lembra de Deus, sabe o que vai acontecer? Teu balão vai fazer isso aqui, tá bom? Então você não pode permitir que tua alma fique assim. E vai murchando, vai murchando. Então é importante você entender que quando você vem na casa do pão, vem comer pão, tá? Eu queria compartilhar para você uma palavra que está escrita em João 10, 14 e na sequência. Você trouxe sua Bíblia e abre aí João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Isso, acha aí na sua Bíblia, João, capítulo 10, versículo 14. A palavra fala assim, no Evangelho de João, capítulo 10, 14, Jesus está comentando para os seus discípulos e fala assim, olha, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você pode repetir isso com o pastor? Diga assim, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. No Evangelho de João, ainda no versículo 20, capítulo 10, versículo 25 em diante, Jesus continua falando, eu já lhes disse, mas vocês não creem, as obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Olha que tremendo isso. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai, afinal, somos um. Somos o mesmo. Somos o Deus vivo. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ou seja, venha para a padaria que eu sou o pão. Vamos contextualizar isso para os dias de hoje. Venha para a igreja, venha para o Evangelho, renda-se a Jesus, receba Ele como seu Senhor, tome Ele na sua vida, adore Ele, e enquanto você adora Ele, Ele alimenta você, em todas as coisas como a gente leu na palavra da oferta. Ele diz, só no Evangelho de João, 7 vezes eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a videira. E assim ele vai dizendo como Deus disse para o Moisés, eu sou o que sou, lá em Êxodo 3,14, é que te envia. E se perguntarem para mim, Deus diz a Moisés para Deus, quem que eu digo que me enviou? Diga para eles que eu sou o que sou te enviou, ou eu sou te enviou. Quando ele repercutiu, perguntou novamente, em Êxodo 3,6, ele falou, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão. E Jesus faz uma espécie de uma ligação, e quando está explicando que ele é um com o Pai, ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que conhece as ovelhas. É muito comum na Bíblia essa figura das ovelhas, porque os pastores faziam taipas de pedra, e o pastor sentava-se à noite, eles faziam até turnos, sentavam na porta, e as ovelhas ficavam misturadas ali dentro daquele lugar. Era um grande aprisco, como eu imagino, desse tamanho aqui. E aí eles jogavam todas as ovelhas ali dentro. As ovelhas ficavam calmas ali dentro e um deles ficava na porta, com o cajado na mão. Mas quando saía pela manhã, ele ia num lado direito, o outro na frente, o outro na esquerda, o outro mais lá adiante. E cada um entoava o seu som com a sua voz, e as ovelhas conheciam cada pastor. E cada ovelha saía atrás do seu pastor.
E Jesus está fazendo essa figura de linguagem para explicar que Ele é o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem e eu cuido delas. Às vezes, para cuidar da gente, Ele dá uma cajadada na perninha da gente e machuca. Às vezes, para cuidar da gente, Ele apronta uma tragédia na vida da gente, como nós ouvimos testemunhos lá. Às vezes, para cuidar da gente, Jesus traz a gente para um culto desses, em que um familiar está voltando de um retiro, e ele fala, vou aproveitar, porque o que ele fala? Em Isaías 40:11, Deus fala assim, como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Quem são os cordeiros? São os novinhos, aqueles que chegam, que precisam do leitinho, né? Então, como um bom pastor, eu os carrego no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Sabe o incrível de Deus, que provoca a nossa fé, que faz a gente gerar dentro da gente questionamentos, é que Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Assim como aqueles pastores à noite reuniam todos para que o lobo não viesse pegá-las, cachorros não viessem pegá-las, reuniam dentro de um aprisco com taipas de pedra grande e ficavam na porta. Assim como faziam eles, e de manhã todas conheciam o seu pastor, e ele conhecia cada uma das suas ovelhas, embora naquele tempo não tinha lá o brinco com chip, como nós vemos nas fazendas hoje. Naquele tempo não tinha uma identificação numa marca na perna queimada, ou então uma tinta tão boa quanto hoje para pintar, era só pelo tom de voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, me seguem, e eu cuido delas. Então Jesus conhece cada ovelha do seu rebanho. Não importa se são milhões de pessoas, Ele conhece individualmente cada um de nós. E o mais incrível, Ele conhece e ama você exatamente como você é. Ele sabe dos seus gostos, Ele conhece os seus sentimentos, Ele entende as suas necessidades. Como alguém falou aqui, Ele fala com a gente. Ele ama os teus sonhos, Ele atende todos os teus legítimos desejos. E quando Ele não atende um desejo teu, é porque possivelmente aquilo pode te levar a alguma situação que Ele quer prevenir. Porque Deus é bom, ponto final. Porque Ele é bom, ponto final. É só depois de você começar a experimentar Deus. Você experimenta Ele de alimentar-se, de você se submeter como uma ovelha ao bom pastor, de você começar a olhar para Ele, entender a voz dEle, de você começar a perceber aonde Ele quer te levar, você começar a entender os propósitos dEle para a tua vida, você começar a conhecer os princípios dEle, você começar a manusear o manual dEle chamado Bíblia Sagrada, você começar a ler e entender. E aí a gente descobre que ninguém nos conhece tão bem quanto Jesus. Nem minha esposa, nem meu filho, nem minha nora, nem o Juliano, meu amigo, nem o Tavinho, ninguém conhece tão bem. A Eliana e o Tavinho estão aqui de mão dada, mas Jesus conhece muito mais o coração de cada um deles do que a Eliana conhece o Tavinho, do que o Tavinho conhece lá. E assim com cada um de nós. Deus conhece profundamente cada um de nós. Quando sabemos que somos reconhecidos por Ele, então nós não precisamos sentir medo. Então nós não precisamos sentir vergonha. E Deus não manda a gente se esconder atrás de uma religião. Religião é a tragédia da humanidade. A religião cria dogmas da mão do homem que é contaminada, da mente humana. Não, nós precisamos olhar só para Jesus. Olhe só para Jesus. Ele é o bom pastor. Ele pode cuidar. Você pode dizer amém? Amém. Ele pode cuidar.
Ele pode conduzir, Ele sabe as tuas necessidades, Ele conhece os teus interesses pessoais, até quando você não fala com Ele, mas você pensa, Ele está atento. É nesse extraordinário que eu quero falar com você. Para que você saiba que existe um Deus verdadeiro, vivo e fiel, que está aqui nesse lugar, e que é pastor, e que cuida de todos, e que falou na palavra dele. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Não está escrito isso, pastor? Está lá em Ezequiel 34, os versos 15 e 16. Você trouxe sua Bíblia, pode olhar lá, está escrito. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Então nós andamos ansiosos, andamos agitados, andamos nervosos, andamos preocupados com o dia de amanhã, sofremos com as dores do passado e sofremos imaginando como vai ser o futuro, mas não pegamos no cajado de Deus e dissemos: eu quero seguir o Senhor, pega na minha mão, Senhor. Como bom pastor, Ele está desafiando você essa noite a entender isso. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Ou seja, eu faço com que elas se deitem no aprisco, que elas fiquem tranquilas. Procurarei as perdidas. Presta atenção que está falando aqui, ele fala: eu procurarei as perdidas. O que aconteceu com a Carline? A Carline veio, escutou conversas, permitiu que as flechas do inimigo, que estavam sendo usadas contra o coração dela, retirassem ela. Vocês viram ela falar que isso, por isso eu tomo a liberdade de dizer. Mas ele foi buscá-la de volta. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida da Carline? Amém, glória a Deus. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Creia nisso. Diga comigo: Ele procura as perdidas e traz de volta as desviadas. E aí provavelmente as desviadas vêm machucadas, as desviadas vêm nervosas, vêm com o coração, como a Carline confessou, que falou: eu fui para lá, mas eu falei: será que Deus vai me ouvir ainda? Será que Deus vai me amar? Mas o amor dele é fiel. Diga comigo: o amor de Deus é grande e fiel, o suficiente para tocar. Não, fala mais alto: para tocar cada coração, para sondar cada coração e abençoar cada vida que quer se render a Ele, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei, continua o versículo 16 de 34, Ezequiel. Enfaixarei a que estiver fortalecida. Ferida, desculpa. A que estiver ferida. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Nem vi que estavam pondo lá. Mas estão vendo lá. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Então, na casa do pão você tem pão. No aprisco você tem o bom pastor. Mas também você pode escolher ir, não se render a ele. É uma decisão própria. Por que não? Isso chamou o amor de Deus. Conhecer todas as coisas, ter o poder para nos tirar a vida a hora que Ele quer, mas nos permitir escolher ou não estar com Ele. Nos permitir andar ou não com Ele. O que eu posso dizer para você é que se você resolver abraçar-se ao bom pastor, permitir que Ele trabalhe a sua vida, e você ouvir a voz dEle, e obedecê-lo, vai mudar todas as coisas. E então quando você estiver ferido, Ele vai te enfaixar.
Ele vai te abraçar como Ele falou antes. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E sabe a promessa que Ele faz já no verso seguinte? Ele fala: eu que sou igual ao Pai, eu, Jesus, Deus, o sobrenatural, aquele que na cruz pagou o pecado por todo aquele que decidir me amar, todo aquele que decidir me receber, eu, Jesus, que sou o bom pastor, dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Levante a mão direita, eu quero que você faça profético isso para a sua vida. Diga: quando eu me rendo a Jesus, então eu posso ter a certeza absoluta que jamais perecerei e que eu vou morar na Nova Jerusalém, na cidade eterna. E depois que nesta terra eu passar, eu vou para o céu. Diga mais alto: eu vou para o céu. Diga para as potestades: demônio, você perdeu comigo, porque eu vou para o céu. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Ele falou: eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as pode arrancar da minha vida, ninguém. Ele não falou que alguns podem, outros não. Ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus. Nem o dinheiro, nem o poder, nem o sexo ilícito, nada vai te arrancar das mãos de Jesus, quando você entender os propósitos que Ele tem. Sabe por quê? Quando esse moço que veio testemunhar aqui, a mãe dele morreu, nós já estávamos de pijama em casa. Raquel e eu estávamos de pijama, íamos dormir. E o irmão da igreja mandou uma mensagem para nós no WhatsApp. Falou: escute, morreu a mãe do meu amigo. A gente trocou a roupa na hora, mas claro, é para isso que somos pastores. Mas nós não conhecíamos ele, nós conhecíamos o amigo dele. E fomos lá para Itajaí, onde a mãe dele estava sendo velada. E lá eu conversei à noite com umas pessoas lá. E aí eu entendi o propósito porque Deus me levou lá. Então eu expliquei para a pessoa que estava lá, falando: essa mulher aqui que está aqui, ó, o espírito dela não está mais nela. Me falaram que ela tinha confessado Jesus como Senhor. Eu falei: então ela já foi para o céu. Mas o que vai acontecer com aqueles que não entenderam isso ainda? Se amanhã cedo a vida se findar, quem de nós que está aqui, ó, somos muitos hoje, quem de nós que está aqui pode garantir que amanhã cedo está vivo? Nenhum de nós. Mas todos aqueles que receberam Jesus no seu coração, que confessaram Ele como seu Senhor e Salvador, todos podem ter a certeza que vão morar no céu, na cidade eterna, na Nova Jerusalém. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Sabe o que Ele disse? Procurarei as perdidas e trarei de volta. Trarei de volta as desviadas. Eu sei que muitas pessoas que estão nos visitando, algumas pela primeira vez, outras já estão retornando, e creia, Deus sabia que você precisava escutar isso que eu estou falando para você. Deus revelou para mim: vai lá e fale que eu sou o bom pastor, que eu quero cuidar da vida dessas ovelhas, que eu quero aconchegar, eu quero tratar os corações feridos. Fale para as pessoas que vão estar lá, que não me conhecem, que eu sou o pão da vida. Vai lá e fale para eles que eles terão a vida eterna comigo, que eu vou cuidar dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus relacionamentos. E o que Deus faz em momentos como este é procurar oportunidades, sabia? Nesses momentos Deus Deus é tremendo. Ele cria oportunidades, diga comigo, oportunidades, de se revelar a cada um de nós. Pode vir, pastora. Em Apocalipse 3:20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como assim, pastor? Sim, essa noite Deus está batendo a porta de muitos corações aqui. Corações que nunca tiveram uma aliança com Ele.
Corações que nunca se renderam a Jesus, que nunca entenderam que na cruz Ele pagou o nosso pecado, que Ele veio, se fez homem, cresceu, viveu, deixou os fundamentos do Evangelho, fez o início da igreja através dos seus apóstolos, morreu na cruz para que eu e você tivéssemos todos os nossos pecados perdoados, ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir a vida eterna. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Para que nós tivéssemos vida eterna. Pastor, onde está isso na Bíblia? Está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 3, 16. Pode pôr aí, Carol. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode repetir comigo esse versículo, talvez seja o mais conhecido, mais profundo da Bíblia? A história da humanidade mudou no dia que ele nasceu? Diga comigo, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Estou falando para você de um Deus que não acusa, de um Deus que não cobra. Estou falando para você de um Deus que te ama exatamente como você é. Ih, pastor, mas você não sabe os problemas que eu tenho. Ih, pastor, mas você não sabe como eu sou uma pessoa complicada. Não, eu estou falando que Ele te recebe exatamente do jeito que você é. Um Deus que, porque te ama, vai te ensinar os caminhos, vai te ensinar as veredas. Essas pessoas que voltaram do revisão, tanto os obreiros, os pastores, como os revisanos, todos tiveram experiências extraordinárias, exatamente nas veredas do Senhor. Porque você precisa crer. Diga comigo, Deus me criou. Não, vamos fazer isso mais bonito. Levante tua mão direita e diga assim: Deus me criou para que eu seja feliz. Deus me criou para celebrar. Deus me criou para festejar a vitória dele sobre o mundo satânico na cruz, quando morreu, ressuscitou e me deu vida eterna. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Mas então o que precisa? Só fé. Olha para quem está do teu lado e diga: só precisa de fé. Só precisa de fé. É muito simples, só precisa de fé. Romanos 3,23 está escrito assim, ó: pois todos pecaram. Até o pastor dessa igreja. Todos os dias eu tenho que me arrepender. E se alguém tem a pretensão de dizer que não é pecador, olha, a palavra fala em Romanos 3,23: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque o salário do pecado, em Romanos 6,23, um pouquinho para frente, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você sabe, Jesus é o bom pastor. Em João 14,6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ver o reino de Deus senão por Jesus. Fique de pé, por favor. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso, pastor? Havia um cara chamado Nicodemos. Essa história está descrita no Evangelho de João, no capítulo 3, no mesmo capítulo que fala: Deus enviou o seu Filho amado para que nós tivéssemos vida. Havia um cara letrado, um cara com conhecimento, um doutor chamado Nicodemos. Ele vai procurar Deus. Ele vai procurar Jesus na calada da noite, porque ele tinha vergonha. E ele vai
questionar Jesus sobre a salvação eterna. E Jesus fala para ele: necessário te é nascer de novo do Espírito e da água. Mas como que eu nasço do Espírito? Ele disse: eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não, é suficiente que você declare que eu sou o teu Salvador, o Senhor. Romanos 10, Paulo está explicando isso para os romanos, está dizendo para eles como que eles fazem para nascer de novo. E ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Só uma questão de fé. Vou repetir: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ainda em Mateus, Jesus falou: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Esta é uma noite de decisão. Nós vamos cantar uma canção, e enquanto cantamos essa canção, eu quero que você medite. Se você nunca recebeu Jesus no coração, eu vou dar uma oportunidade. Se você estava afastado, como ele disse, eu busco as minhas ovelhas de volta, eu vou dar uma nova oportunidade. Vamos adorar a Deus. Igreja, comece a orar. Vamos adorar a Deus. Vidas estão sendo buscadas nesse momento. Ovelhas que foram feridas poderão voltar. Somos